jesuítas, é claro, são aqueles que por trás dos bastidores controlam muitas coisas. Eles foram fundados no dia 15 de agosto de 1534. Foram fundados por Inácio Loyola e foram sancionados pelo Papa no dia 27 de setembro de 1540. Então eles foram criados, por assim dizer, para enfrentar a reforma. Seu objetivo era destruir a reforma. Loyola queria que a ordem fosse a campeã da unidade católica e, é claro, da submissão ao vigário de Cristo, o Papa. Isso era absolutamente essencial. Aqui você tem a instituição da organização de Loyola pelo Papa. Nesse dia particular. E há algumas analogias interessantes que nós encontramos aqui. Aqui, por exemplo, há uma analogia considerável entre os graus maçônicos e os jesuíticos. Os jesuítas também pisam no sapato, carregam o joelho, porque Inácio Loyola assim se apresentou a Roma e pediu a confirmação da ordem. Agora, tudo que eu falo tem uma citação junto. E se alguém ficar chateado com alguma coisa que eu disser, então telefone para as pessoas que disseram isso e fique chateado com elas, certo? Então é isso que faziam e é isto que a maçonaria faz. Então você tem aqui uma ótima ligação. Portanto, quem existiu primeiro? Os maçons ou os jesuítas? Os jesuítas existiram primeiro, claro. Deveriam obedecer como que a um cadáver. As constituições repetem 500 vezes que se deve ver a Cristo na pessoa do general. E se Deus lhe der um cachorro como general, você precisa obedecê-lo como se ele fosse o próprio Cristo. Aqui está a estátua de Loyola, num retiro jesuíta, Loyola em visão, a Sociedade de Jesus constituída na Capela de Notre-Dame, em 1534, agora a Capela do Sagrado Coração, em Paris, com muitas incrustações ocultistas. E aqui está o famoso juramento jesuíta que cada jesuíta faz quando ele se torna um jesuíta. Isso vai nos dizer algo sobre o caráter dos jesuítas. Ele diz, eu, e aqui você coloca o nome, na presença de Deus e de todos os santos, juro que Sua Santidade o Papa é o vice-regente de Cristo e é o verdadeiro e único líder da Igreja Católica, etc. Também diz aqui que este poder lhe foi dado pelo Salvador, Jesus Cristo, que dá ao Papa o poder de depor reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos. Tudo é ilegal sem a sua sagrada confirmação. Então ele pode destruí-los tranquilamente. Portanto, um jesuíta jura que se um governo não se sujeita a Roma, ele pode ser o quê? Destruído. Eu também declaro que eu ajudarei e assistirei e aconselharei a todos os agentes de Sua Santidade, no lugar onde eu estiver, e farei o máximo para acabar com os protestantes hereges e com as doutrinas liberais. As doutrinas liberais são doutrinas pelas quais você decide em que você quer crer. Você se atribui a liberdade de tomar a sua própria decisão, em vez de permitir que o Papa faça isso por você. E isso será destruído, e todos os poderes pretensiosos. E não importa onde você me envie no mundo, eu obedecerei. E eu prometo que eu não terei minha própria opinião. Eu obedecerei como um cadáver. E eu farei guerra, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como me for ordenado, para destruir e exterminá-los à face da terra. Eu não pouparei nem idade, nem sexo, nem condição. Eu enforcarei, matarei, ferverei, tirarei a pele, estrangularei e enterrarei vivo estes terríveis hereges. Arrancar-lhes-ei os estômagos e os ventres de suas mulheres. Esmagarei as cabeças de seus filhos contra a parede, para aniquilar para sempre essa raça desprezível. Parece mesmo uma promessa cristã, concordam? Uma promessa muito cristã. Será que eles fizeram isso? Bem, eles esmagaram as cabeças das crianças valdenses contra as rochas para fazerem com que seus pais se arrependessem. No Império Otomano, e essa é uma história interessante, na Sérvia, eles pegavam as crianças, eles as jogavam no ar e eles as amparavam com suas baionetas. Não eram pessoas boas. Agora, você pode dizer que era o Islã, que não eram os
jesuítas? Podemos debater isso. Falaremos sobre isso em outro momento. E o juramento diz que se eles não puderem fazer isso abertamente, eles farão em segredo. É isso que um jesuíta jura. Esta é a famosa Universidade Pontifícia Gregoriana aqui em Roma, a mais prestigiosa universidade católica do mundo. Os jesuítas, em todas as suas sedes, têm essas figuras nas cavernas. Agora, no paganismo, todas as deidades saem de cavernas e têm as letras IHS, que realmente significam Isis, Horus, Set, isto é, a trindade egípcia. Claro que eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus o Salvador dos homens. Mas não, significa IHS. E seu símbolo é o triângulo com o olho que vê tudo, representando essa divindade. Eles também usam o pilar, ou a estela, se você prefere. Eles têm o símbolo com o triângulo e o olho. O círculo interior, que é também o símbolo usado no movimento da Nova Era. Nós já vimos que Gary K. diz que a maçonaria controla o movimento da Nova Era e que os jesuítas controlam a maçonaria, ou a criaram. Esta é a Universidade dos Jesuítas em Praga. No alto dela, eles têm Atlas, não Jesus Cristo. Se você for a uma sede jesuíta moderna, eu visitei esta. Às vezes eu sou chique. Ali estou eu, tirando foto, e dentro eles têm uma figura de Cristo. Mas este não é Cristo, é Atlas, segurando o mundo sobre os seus ombros, disfarçado. Eles têm esses símbolos contra a parede ali. Este símbolo é o símbolo de Hermes. Se você tirar a cruz, então você tem o símbolo de Ísis. Temos aqui símbolos pagãos. Esses símbolos estão ali desde que foi construído, etc, etc. Ali simbolismo, Maria. O M é o M maçônico. O triângulo, Réia, a deusa. Aqui está uma igreja na Alemanha, uma catedral. Dentro você vê esse círculo com uma cruz nele. As espadas cruzadas. Tudo usado pela maçonaria. Agora, se voltarmos até a antiga Síria, essa era uma cruz proeminente, uma cruz maltesa, vem do antigo paganismo. Eles têm o símbolo das estrelas aqui, duas estrelas, uma sobre a outra, e duas cruzes, uma sobre a outra. Eles têm o compasso com uma lua, um símbolo com uma estrela nele, que é o símbolo que o Islã usa, por exemplo. Eles têm o calendário solar e a tríplice coroa. Tudo isso é usado pelo papado. As cruzes de cabeça para baixo representam a vitória de Cristo. Martelos e compassos e foices são símbolos que prevalecem no mundo. Ali está Jesus, em pé sobre o crânio e os ossos cruzados, que é o símbolo de Júpiter, o deus Júpiter, que é Lúcifer. De novo, cruzes de cabeça para baixo. Esta é uma catedral muito importante na Alemanha. Se você for lá, você vai encontrar Janos de duas cabeças. E então você vai ver essa assim chamada estátua de Davi, mas claro que não é Davi. É o deus Pan, porque ele tem a flauta de Pan na mão. E Davi não tinha flauta de Pan. Então eu tentei encontrar o lado negro de Pan, porque há o lado claro e há o lado negro. E eu encontrei, aqui está, esse com cascos, na mesma catedral. Eles escondem o seu simbolismo oculto. E se você entrar e logo na entrada, você descobre isso aqui. Este é o deus Anubis, que não tem nada que ver com o cristianismo. Ali está ele de novo. Mas agora você tem a fênix, que se ergue das próprias cinzas. E você tem o símbolo de Júpiter e um monte de outros símbolos. Aqui e do lado da capela, você tem todos os símbolos do zodíaco, servindo a várias divindades como Marte, Aquário, etc. E a maçaneta é um yin e yang. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eles usam o símbolo do compasso e Júpiter e o símbolo Quirro e o símbolo PX aqui, que você encontra em virtualmente cada denominação cristã sobre a face da terra, a fênix se levantando das cinzas, o pavão, todos símbolos de Lúcifer. Aqui você tem o PX com um círculo com um ponto nele. E você diz para você mesmo, mas este não é um símbolo cristão? Não, este é um símbolo de Horus.
Isso nada tem que ver com o cristianismo. Vamos perguntar a Albert Mackay, um maçom do grau 33. Ele vai nos dizer o que o símbolo significa. O ponto dentro do círculo é um interessante e importante símbolo da maçonaria. O símbolo é realmente uma alusão linda, mas estranha ao culto ao sol e introduz para nós pela primeira vez essa modificação entre os antigos que adoravam o falos. Então este é um símbolo bastante nojento. Ele tem que ver com os órgãos masculinos. Uau! E nós estamos tirando isso da boca do cavalo. Então, o que significa o PX? Vamos à melhor fonte maçônica do mundo. O livro Morais e Dogma, página 292. E caso você não me creia, eu tirei uma xerox para que você possa vê-lo. Este é o cajado de Osíris. Não existe uma fonte melhor do que esta. Aqui está o mais alto oficial da maçonaria, segundo o rito escocês. Em uma medalha de Constâncio está a inscrição: neste signo vencereis. E então vem algumas outras coisas interessantes. Este é o cajado de Osíris. E aqui está o tal místico e as cruzes e as estrelas de Davi. E então ele usa este aqui também. Um símbolo interessante. Ele diz que as vestimentas dos sacerdotes de Horus estavam cobertas com essas cruzes. Aqui está a cruz maltesa. Lembram que eu mostrei para vocês essa cruz no rei Sírio? Agora, quem usa isso em suas vestes? Bem, vamos dar uma olhada. Opa, aqui está. Quem está usando? O Papa está usando. Então, o que ele é? Ele deve ser o sacerdote de Horus. Então, para o mundo exterior, parece cristianismo. Mas para o círculo interior, é ocultismo. No chão da Catedral de Londres, você tem o Triskele, que é um yin-yang tríplice. Bem, o que isso significa? A versão céltica do yin-yang. É isso que é. O Triskele, o mar, amuleto, uma deusa céltica de sabedoria e bruxaria que foi entronizada na Revolução Francesa. Só que ele está perguntando. A deusa da razão, bruxaria, razão, tudo é a mesma deusa. No chão da mesma catedral, você encontra o tal místico. O que o tal místico representa? Vamos perguntar a outro maçom. Ward diz, é o símbolo do lado masculino e criativo da divindade. De novo, uma conotação sexual. O que isso está fazendo no chão de uma catedral? Então, os jesuítas são os herdeiros da religião oculta e eles controlam o mundo através de seus agentes. Eles ficam nos bastidores, criam suborganizações e todo mundo pensa que eles não estão ativos. Mas vamos perguntar a eles mesmos no que eles creem. Aqui está a história dos generais das Sociedades de Jesus. Estes são todos generais, começando com Inácio de Loyola. Estão todos listados aqui. Não temos que falar sobre todos eles. Eles vêm até o presente. Essa lista vai até o general que governa o nosso tempo. Peter Hans Kolvenbach. Um nome bastante alemão. É interessante que os alemães são muito prominentes nisso. Peter Hans Kolvenbach é o cabeça dos jesuítas. O cardeal Ratzinger, outro alemão, é o cabeça da Inquisição. Eles parecem estar bem no controle. E com o que ele se parece? Está ele, Peter Hans Kolvenbach. Você está olhando para, provavelmente, um dos homens mais poderosos do mundo hoje, se não o mais poderoso. Ele é o Papa Preto. Aqui você tem esta caverna de Loyola, aqui você tem George W. Bush e o Papa em audiência um com o outro, e eles não fazem nada por acaso. Eles estão exatamente debaixo desta figura que eu mostrei para vocês, onde Loyola recebe sua comissão do Papa. Agora, a cerimônia de investidura e o juramento extremo dos jesuítas, em um cartão de catálogo. Aqui está. Você aprendeu a planejar cuidadosamente as sementes da inveja e do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estavam em paz, e a levá-los às obras de sangue, a envolvê-los em guerras uns com os outros, e a criar revoluções e guerras civis nos países que são independentes e prósperos, cultivando as artes
e as ciências, e desfrutando das bênçãos da paz, a ficar dos lados dos combatentes e agir secretamente em comum com seu irmão jesuíta, que pode estar engajado do outro lado, mas abertamente se opor àquilo que você pode querer, de modo que a igreja possa ser a vencedora no final, nas condições fixadas nos tratados por paz e que os fins justificam os meios. Uau! Isso é a ciência de Hegel. Dois pontos de vista opostos, o pensamento dialético, você faz guerra um com o outro e você os esfrega uns contra os outros até que nada sobra. Isso é chamado tese e antítese. E o conflito resultante traz a síntese. Note que o jesuíta pode estar bem ativo de um lado, mas ele pode também estar muito ativo do outro lado. Então este é o processo que eles usam para conseguir as coisas. A Guerra dos 30 anos. Agora, sobre o que foi essa guerra? O objetivo, o alvo, era a guerra se tornasse uma guerra de aniquilação. Além disso, era possível para eles permitir que a paz fosse concluída com países, com governos rebeldes que tinham imposto uma lei que dizia que os jesuítas não mais deveriam mostrar a cara. Vocês sabiam que os jesuítas foram expulsos de virtualmente todos os países, inclusive dos países católicos, porque eles eram tão decisivos? Os reis católicos não podiam expulsá-los. Se um rei católico ousasse expulsar um jesuíta, aquele país era destruído. Católico ou não? E os jesuítas voltaram. Você pode ver isso na sua nota de dólar. Então, a responsabilidade tremenda por essa terrível guerra de 30 anos deve repousar sobre o imperador Ferdinando II e seus professores, governantes e amigos do peito, os filhos de Loyola. Tudo que eu estou dizendo são citações do livro Papado, um inimigo da liberdade civil e religiosa. Em 1550, o Papa Júlio III declarou a sua exigência de poder temporal político universal, evidenciada por esta nova moeda que ele cunhou. O seu lema dizia: a nação e o reino que não me servir perecerá. Notem que isto é uma declaração católica romana, que a nação e o reino que não servir ao papado perecerá. O que isso tem que ver com os países protestantes? Será que eles vão ficar em apuros? Sim ou não? Eu digo que sim, eles vão ficar em apuros. Tomás de Aquino, o grande filósofo da Igreja Católica Romana, disse: o Papa, por direito divino, tem poder temporal e espiritual como Rei Supremo do mundo. O Papa de Roma, como cabeça do governo papal, tem soberania absoluta e supremacia sobre todos os governos da terra. Todas essas citações são muito poderosas. Não há nada medíocre nessas citações, e elas vêm das principais fontes. O direito de depor reis é inerente à soberania suprema do Papa, como vice-regentes de Cristo, exercendo domínio sobre as nações. O cardeal Henry Manning, em 1892, era o arcebispo de Westminster. Portanto, ele está no controle de todas as nações do mundo. Agora, é interessante que a Bíblia nos fala que essas palavras foram colocadas na cruz de Cristo. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Você pode ler isso em João 19:19. Mas no crucifixo católico romano estão as palavras INRI escritas. Mas se você olhar no dicionário Webster, significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas no juramento extremo dos jesuítas, significa algo totalmente diferente. Significam Justum necare reges impios, que significa, é justo exterminar ou aniquilar os reis ímpios ou hereges, governadores, governantes. Esse é um ponto interessante. Agora, uma outra coisa que eles querem fazer é destruir o protestantismo. Nós acalentamos no fundo de nossos corações este princípio, que qualquer coisa que não nos unir deve ser destruída. E nós estamos prontos para fazer isso. Então, logo nós tenhamos os meios para, com todas as energias, aplicar esses princípios. O protestantismo já está em decadência, está afundando e perecendo. Sim, nosso destino é contribuir para a sua última agonia, marchar contra esse esqueleto
esqueleto quebrado e espalhar os ossos. Oh, que nós nos apressemos na dissolução com os nossos esforços fortes e unidos. E então eles escreveram: o protestantismo está se tornando decomposto, está caindo aos pedaços. Nós estamos começando a ganhar os seus homens mais importantes. Isso faz parte do plano secreto. Estes são os piores dos católicos, os inquisidores, os jesuítas. Eles são simplesmente o exército romano pela soberania terrestre do mundo no futuro, quando o pontífice de Roma será o imperador. Será como um feudalismo universal e eles serão os mestres. Isso está sendo planejado. Isso é o que representa. Eles talvez nem acreditem em Deus. Do livro Os Irmãos Karamazov. Tudo isso são citações. O general dos jesuítas insiste em ser o mestre, o soberano dos soberanos. Onde quer que os jesuítas entrem, eles serão os mestres, custe o que custar. Sua sociedade é, por natureza, ditatorial e, portanto, ela é o inimigo irreconciliável de toda autoridade constituída. Do livro 50 anos da Igreja de Roma, escrito pelo padre Chiniquy. O próprio Inácio Loyola diz: o poder do general será sem limites. Tudo o que ele achar necessário para honrar a Deus, ele terá mesmo poder de mandar voltar ou mandar em outras direções aqueles que vêm diretamente dos papas. Então esta é uma ordem poderosa. Friedrich von Hardenberg disse: nunca antes na história do mundo houve uma sociedade assim. O próprio Senado romano não fazia tramas para dominar o mundo com grande certeza de sucesso. Eles querem o domínio mundial com um papa entronizado como único governante. Lafayette, um católico romano, disse: é minha opinião que se as liberdades deste país, os Estados Unidos da América, forem destruídas, elas o serão pela sutileza dos sacerdotes jesuítas católicos romanos, pois eles são muito perigosos, são inimigos da liberdade civil e religiosa. Foram eles que começaram a maioria das guerras da Europa. Aqui nós temos gente importante falando. Morse, o inventor do código Morse, ele disse: e quem são esses agentes? Eles são, na maior parte, jesuítas. Uma ordem eclesiástica proverbial no mundo por sua duplicidade e total falta de escrúpulos morais. Uma ordem tão habilidosa nas artes do engano que mesmo nos países católicos, na própria Itália, essa ordem se tornou intolerável e todas as pessoas querem eliminá-la. Esse é outro homem importante. O arquiduque Maximiliano Francis disse: eles penetraram tão insidiosamente nas cortes e nas intrigas dos estados que eles devem, com justiça, ser reprovados por tentarem alcançar o domínio mundial. E nós podíamos continuar aqui, mas esta é uma citação importante. Aqui está Michelangelo Tamburini, o general dos jesuítas, falando ao Duque de Brancas: meu senhor, desta sala eu governo não apenas Paris, mas China. Não apenas a China, mas o mundo inteiro, sem ninguém ficar sabendo que eu governo. Interessante. É isso que os próprios jesuítas dizem. O confessor do Papa tem que ser um jesuíta. O próprio Papa tem que vir a um jesuíta para confessar. E tudo que eu estou falando são citações. Esta aqui é de João Batista Janssens. Ele governou de 1946 a 1964. Ele parece um elegante cavalheiro, muito alegre. Não obstante, vejam esta fotografia que foi tirada do Saturday Evening Post em 1959. E aqui está o que ele comanda. E nós vamos falar dessas coisas na próxima palestra. Ele controla as seguintes sociedades secretas: a Ordem Militar Soberana dos Cavaleiros de Malta. Então é ele quem manda nos Cavaleiros de Malta. A loja maçônica Shriners, segundo o rito escocês. A Ordem dos Illuminati. Os Cavaleiros de Colombo. Os Cavaleiros da Ku Klux Klan. Benai Berit, a Nação do Islã e seu exército particular chamado os Frutos do Islã, a Comissão da Máfia, o Opus Dei, junto com várias outras irmandades menores. Então cada uma dessas seitas secretas, cada uma dessas sociedades secretas é controlada pelos jesuítas.
E como eles as controlam? Qual é seu objetivo? E quem é membro, por exemplo, dos Cavaleiros de Malta? E quem hoje é membro dos Cavaleiros de Colombo? Quem é membro do Benai Berit? Quem controla os frutos do Islã? Quem controla a Opus Dei? Quem controla Skull and Bones? E todas as outras sociedades secretas? Qual é sua agenda? É isso que precisamos descobrir. Lembrem-se que Roma quer recuperar domínio total. E se eles são o centro da teologia templária, então eles querem controlar o mundo para o dragão, não para Jesus Cristo. O dragão lhes deu seu poder e seu trono e sua grande autoridade. Isso é assustador. E esse poder pode estar dominando o seu país como ele domina o meu. Mas as boas novas é que Jesus predisse isso. Nós lemos no Apocalipse, ele diz que não importa quanto eles se associem, não importa quanto eles tramem, o reino vai para quem? Vai para Jesus. Apenas esperem. Portanto, não há nada a temer. Na próxima sessão eu mostrarei para vocês as sociedades secretas e eu mostrarei